Agora nós vamos para a aula 5, tá? Equilíbrio de um corpo rígido. Então, basicamente, o capítulo 5, ele incorpora aquilo que foi visto nos capítulos anteriores com um conceito novo. O conceito novo é o seguinte: para que haja o equilíbrio na estrutura, nós precisamos aplicar aí algumas restrições nos movimentos. Então, existe aí em algum lugar na estrutura alguém que é capaz de resistir a esses esforços, né? Esse alguém a gente chama aí de apoio, né? Esses apoios, eles impedem que haja a movimentação, né? Teoricamente eles impedem, né? Ou restringe pelo menos a movimentação das estruturas, e cada um tem suas particularidades, tá? Então, cada um dos movimentos que o apoio trava gera nele uma reação. Então, se eu tenho um apoio que está impedindo um movimento horizontal de 10 newtons, por exemplo, uma força horizontal de 10 newtons, isso quer dizer que ele precisa reagir com pelo menos esses 10 newtons para que haja o equilíbrio dessas forças, tá? Enfim, o somatório das forças sobre a dada estrutura vai ter que ser igual a zero, tá? O somatório dos momentos também precisa ser igual a zero para que haja o equilíbrio, porque senão incorre naquele caso que eu exemplifiquei lá da gangorra, tá? Então você pode colocar uma pessoa de um lado e de outro com peso exatamente igual, mas se você modificar a posição delas em relação à gangorra, deixar uma mais perto ou mais longe, você vai ter uma instabilidade da mesma forma, tá? Então as forças relativas ao peso das pessoas estaria equilibrada, porém haveria o giro da estrutura, né? O momento ocorre, então o momento também precisa ser igual a zero. Aí no capítulo 5 nós temos os tipos de apoio, tá? E quais são as reações que eles geram, tá? Então, um cabo, o que ele gera? Qual o tipo de força que ele gera? Tá? Então temos um cabo aqui, nós temos uma força na mesma direção do cabo, tá? Haste ou vínculo sem peso. Então, qual é a força que ela gera? Tá? Uma força no mesmo sentido, né? Com a direção aí variando, tá? E atua ao longo do eixo da haste. Então, tudo isso aqui, todas essas fotos estarão aí na tabela 5.1 do Hibbeler também, tá? Rolete, ele trava somente o sentido ele libera o movimento no sentido do carrinho aqui, né, do rolete mesmo, e trava no sentido oposto, tá? A reação é uma força que atua perpendicularmente ao que ele chama de guia, ou seja, ao roletezinho. Balancinho, superfície de contato sem atrito, então tem várias figuras aí, tá? Pino, e aqui está a explicação dele, tá? Então esse aqui, ó, a gente usa bastante o pino sem atrito ou articulação, tá? Então ele trava o movimento na direção X, ele não deixa que haja deslocamento na direção horizontal e nem na vertical, tá? Mas ele não impede o momento que possa acontecer sobre ele pode se girar, tá? Aqui o engaste a gente usa bastante também, né? Ele trava o movimento no eixo Y, no eixo X, e impede também que haja o giro da estrutura, tá? Então existem as três incógnitas, ok? Então, conforme forem aparecendo, a gente vai falando sobre esses tipos de apoio, tá? Então, aqui é uma figura bastante interessante para que a gente possa verificar quais são os esforços que estão atuantes, tá? Nós temos uma viga aí, nela estão apoiadas aqui, creio que sejam treliças, tá? De aço. Tem um ponto A e tem um ponto B. Percebam o seguinte: se essa viga sofrer
um esforço no sentido horizontal, o ponto A vai impedir que ela passe para lá, tá? Porque tem uma parede aqui, então ela não tem movimento no sentido X. Deixa eu tentar trazer isso para cá, eu posso colocar essas vias. Então, vejam só. Então, se eu fizer um esforço nesse sentido aqui, esse bloco aqui atrás vai impedir que ele tenha movimentação em X. Se houver um esforço assim, esse trecho aqui impede que haja movimento também. Então ele está travado no sentido X e no sentido Y. Desse lado aqui, eu tenho, se eu tiver um esforço aqui, o ponto B está impedindo que haja movimento no sentido Y. Porém, se houver um esforço aqui, não há nenhum impedimento do movimento para cá. Então aqui nós só temos um apoio restringindo a direção Y. Normalmente nós fazemos uma anotação de um apoio simples dessa forma, tá? Pode colocar uns roletezinhos aqui embaixo e ser representado como aquele rolete lá do que eu falei agora, tá? Então, como se fosse essa situação aqui, ó. Essa situação, tá? Então ele trava a força perpendicular, mas ele libera em X. Então, se eu fizer um esforço aqui, imaginando que isso daqui seja o rolete, ele vai mover em X, mas ele não deixa mover em Y, tá? Aqui não, aqui está travado em X e em Y. E aí nós temos o que a gente chama de pino. Então nós temos essa situação, pino sem atrito ou articulação. E aí na maior parte das questões a gente tem, ou tem o desenho dele aqui, tá? Ou tem o desenho dele como sendo um apoio com como se fosse um travamentozinho aqui, tá? Com isso ele gera lá uma reação em Y e gera uma reação em X para restringir esses valores. E enquanto que o rolete ele libera em X, ele não reage em X, mas ele gera uma reação em Y, tá? É o que acontece aqui. E essas treliças elas estão apoiadas aqui, gerando uma força, uma carga pontual nos pontos, né? Então aqui eu teria uma reação nesse sentido, outra reação nesse sentido, tá? Essa reação pode ser nula se não houver nenhum movimento no sentido X, tá? E aqui eu só tenho um apoio, tá? Então essa questão é a questão básica aí que vocês vão ver em resistência, mecânica, ações de segurança, concreto, tudo. É uma viga biapoiada, tá? Com 3 incógnitas e 3 equações de equilíbrio: somatório de força em X, somatório de força em Y e somatório dos momentos em A, em B ou na estrutura, tá? Então essas são as condições. Então isso aqui é o diagrama do corpo, né, do corpo todo, do corpo rígido da estrutura, tá? Perceba que aqui nós teremos aí um peso próprio da viga, que pode ser considerado um carregamento uniformemente distribuído, e pode ser aplicado no seu centro de massa, tá? E aí a gente pode utilizar aqueles conceitos do capítulo 4, do final do capítulo 4, para poder saber qual é o ponto de aplicação, se for uma viga com variação de seção, por exemplo, ou uma viga com formatos um pouco diferentes, né? Então nós podemos aplicar aqueles conceitos também para saber qual é o ponto de aplicação de uma força resultante de um momento que sejam equivalentes nessa viga, tá? Aqui temos outro exemplo. Nós temos uma cabinezinha que, quando a pessoa estiver dentro, vai estar fazendo uma força P que vai estar sendo aplicada à estrutura, tá? Outro diagrama, né? Aqui nós temos uma viga, tá?
que está engastada na parede, ok? E aí nós temos uma reação em Y, uma reação em X e um momento em A, semelhante ao engaste que nós vimos aqui. Tá? Então, apoio fixo ou engaste. Tá? Temos as forças X, Y e um momento. Tá? Ela gera essas três reações. Ok? E aqui está aquela explicação que eu falei, né? O peso próprio da estrutura aplicado no seu centro. Tá? Então, desenhando o diagrama, o que a gente tem? Nós temos a força de 1.200 que estava lá, a força devido ao peso da estrutura de 100 kg vezes 9,81, a distância para a aplicação, a tendência dos momentos aqui e as reações que vão ser obtidas em A. Okay? Aqui nós temos outro exemplo, né, um pedal aqui de um equipamento que quando você aciona de cima para baixo, né, tem uma distância de um ponto para o outro, né, da aplicação da força até o ponto A. Existe uma mola, um travamento aqui, né, com a distância tal do ponto A. O coeficiente da mola aqui de 20 libras por pés, né, por polegada, aliás. E aqui nós temos o diagrama. Tá? A força aqui, nós temos uma reação Y de A, nós temos duas forças acontecendo aqui com os eixos, né, o da mola e do outro cabo aqui. Tá? E uma reação X de A para poder balancear isso aqui. Né? Então a mola está tentando puxar para ficar na sua posição de descanso, né, de repouso, e o ponto A fica travando. Okay? Aqui nós temos uma outra situação, né, uma máquina carregando dois tubos, provavelmente mais do que dois tubos, né, tem outra face aqui, mas dois tubos aqui, com um raio de 35 centímetros, um ângulo formado aqui de 30 graus, e aí nós podemos fazer o diagrama de todas as peças ou de cada peça separada. Tá? Então essa condição de resolver, de fazer esse tipo de diagrama é muito importante para o engenheiro. Tá? E quando vocês forem fazer uma visita e avaliar como é que está a estrutura, vocês vão ter que fazer uma série de considerações que parte desse diagrama de corpo rígido que a gente está vendo agora. Tá? Então, se eu for analisar somente esse primeiro tubo, tubo A, o que eu tenho? Eu tenho uma reação que é de B aqui. Tá? Eu tenho uma reação da grade do equipamento. Né? Eu tenho uma reação da parte de baixo do equipamento, tá? Perpendicular a ele. E eu tenho a força-peso do próprio tubo, do seu centro de gravidade acontecendo. Tá? Aqui ele deve ter dito o peso desses tubos aqui, 300 kg. Ok? Então 300 kg vezes 9,81 dá isso aqui. Os ângulos todos expostos, enfim. Quando a gente faz o diagrama, a gente precisa colocar todas as informações que são interessantes. Para B, ele vai ter a reação, né, porque o duto aqui, o cano A, ele está impedindo o movimento em B. Então, existe uma força aqui de A impedindo que B role para o início da grade. Também tem a reação da grade, né, perpendicular também à grade, né, perpendicular à grade, e a força-peso aqui. E aqui, analisando os dois juntos, nós temos aqui como sendo um só, né, tem o peso próprio de cada um e as forças de reação, tá, na grade. Aqui nós temos uma plataforma, né, segurada por um cabo aqui, ó, um ângulo de 70 graus, altura de 1 metro, outro apoio aqui, o centro de gravidade da plataforma a 1,40 m do apoio, tá?
Então, as reações que são previstas aqui, né, uma tração no cabo, a força-peso do conjunto da plataforma e as reações X e Y do apoio A. Ok? Então aqui nós já temos alguns exemplos, né? Determine os componentes horizontais e verticais da reação para a viga carregada, como mostrado na figura, essa figura aqui, tá? Despreze o peso da viga e em seus cálculos, tá? Então, nós temos apenas que verificar as forças que estão descritas aqui. Então, nós temos essa força de 60 newtons, que pode ser decomposta em uma força X e uma força Y. Esse ângulo de 45 graus. Então, se eu tenho aqui cosseno de 45, eu tenho X, né? 600 cosseno 45. E aqui nós temos 60 seno de 45. Que dá a mesma coisa, né? Mas vamos fazer direitinho aqui. Aqui tem um detalhe que é a distância do centro da viga para a face superior, porque está acontecendo a força num pino, num apoiozinho aqui, que está a uma distância de 0,2. Então essa força horizontal aqui vai causar momento também na viga, tá? Os apoios estão aqui no centro, a 0,2 da face superior. Então a única força que tinha para decompor era essa, né? Então, ó, o ponto A, nós temos apenas o travamento no sentido vertical. Tá? Então, a A só está travando o movimento vertical. Então, ela gera um movimento, uma reação vertical. B, ela impede que haja o movimento horizontal e impede também o movimento vertical. Então, implica dizer que eu tenho aqui uma reação BX, uma reação BY e uma reação AY. Tá? Então, como é que eu encontro isso? Força resultante em X vai ser igual. Quem são as forças em X que tem aqui? Eu tenho apenas 600 cosseno de 45 e BX que vai estar impedindo esse movimento. Então, vou colocar menos BX, que eu imagino que BX está para a esquerda, né? Isso aqui tem que ser igual a zero, né? Para que haja o equilíbrio. Igual a zero. Então, se eu for trabalhar isso daqui, eu vou ter 600 cosseno de 45, que dá 424,26. Ou seja, BX igual 424,26 newtons. Tá? E aí, como deu positivo, isso quer dizer que a direção que eu escolhi para B, de fato, é essa. Tá? Então, BX tem uma reação de 424,26 no sentido para a esquerda. Tá? Então, aqui para a esquerda. Então, isso aqui é 424. Somatório das forças em Y vai ser igual a, vamos considerar que o negativo é para baixo, menos
600 seno de 45 menos 200 menos 100, tá? São todas as forças que estão aí. Aí quem é que está travando esse movimento? É mais componente y de A mais a componente y de B. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então eu vou ter menos 600 seno de 45 menos 200 menos 100, que dá menos 724. Se eu passo para o outro lado, fica 724 positivo. Então eu vou ter que AY mais BY igual 724,26 newtons. Tá? Então aqui ainda não resolvi. Se eu fizer o somatório dos momentos em A, eu vou encontrar a componente B de Y. Se eu fizer o somatório dos momentos em B, eu encontro A de Y. Então vamos fazer o somatório dos momentos em A. Momento em A vai ser igual. Então vamos lá, agora tem bastante força para analisar. Então, em A nós temos a força em X, 600 cosseno de 45, 600 cosseno de 45, essa força aqui, está a uma distância de 0,2 de A, vezes 0,2. Isso aqui vai girar no sentido horário. Então isso aqui é negativo. A outra força daqui vai ser para baixo, também vai ser no sentido horário. Então eu vou ter menos 600 seno de 45 aplicado a uma distância de 2 metros. 2. Como eu disse, força X, distância Y. Força Y, distância X. Então essa primeira força ok. Essa força aqui de 100 newtons, ela vai girar aqui meu ponto A no sentido horário, também negativo. E aí eu vou ter 100, que é a força, vezes a distância até o ponto. Então a força Y, distância X, 5. Essa força de 200 vai estar girando também no sentido anti-horário, aliás, horário, então também é negativo. 200 vezes a distância 2 mais 3, 5, mais 2, 7. Além disso, nós temos aqui a força P de X, que está no mesmo eixo de A, então não vai gerar momento, aí ele empurra, ele não gira. E a força BY, que está a uma distância de 2, 4, 7. E vai ser positivo, né? Provavelmente. Mais 7BY. Isso aqui tem que ser igual a zero. Aí eu vou poder encontrar que BY vai ser igual a 600 cosseno de 45 vezes 0,2 menos 600 seno de 45 vezes 2 menos 100 vezes 5 menos 200 vezes 7 igual isso aqui. Vai passar para o outro lado, não, fazer assim, né? 7BY igual, passando para o outro lado, 28
33,38. Logo, BY vai ser isso aqui dividido por 7, que dá 404,77. Igual 404,77 newtons. Então, esse é o valor de B de Y, joia? Quem é A de Y? Então, A de Y mais B de Y, que é 404,77, igual a 724,26. Logo, eu vou ter 724 menos isso aqui, 724,26, que dá 319,49. A Y igual a isso. Então, encontramos aqui todos os valores. Nós temos aqui B de X, B de Y e A de Y. Tá? A de Y e B de Y, confirmando que são reações para cima. Ok? Então, encontramos aqui. Se fosse para considerar o peso da viga, nós teríamos o peso dela aplicado no centro de gravidade, mais uma força. Ok? Aqui nós temos uma placa, tá? 3 dimensões, que vai passar pelo mesmo processo. Só que em 2 dimensões nós temos apenas 3 equações: somatório de força X, somatório de força em Y e somatório dos momentos em A ou em B, em qualquer um dos 2 pontos. Tá? Em 3 dimensões nós temos somatório de força em X, Y e Z, somatório dos momentos em X, Y e Z. Tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos o enunciado. A placa homogênea, mostrada nessa figura, tem massa de 100 kg. Então, ela tem um peso nela aqui, né? Está sujeita a uma força e um momento em suas bordas. Então, tem uma força aqui, nessa borda, e um momento nesta borda. Se ela é apoiada num plano horizontal, por meio de um rolete em A, então nós temos aqui em A um rolete que impede o movimento vertical, que no caso aqui é o eixo Z, tá? Então, ó, ele gera uma reação onde ele impede o movimento. Então, ele gera uma reação AZ. Uma junta esférica em B, junta esférica já é um travamento que impede X, Y e Z. Tá? E uma corda em C, que gera uma tração, TC. Determine os componentes das reações de apoio, ou seja, encontre aí AZ, BZ, BX, BY, TC. Tá? Então, aqui é a figura da questão, aqui é o diagrama de corpo livre da questão. Tá? Então, o que foi acrescentado aqui foi o peso próprio, que é 100 kg vezes 9,81, para que haja uma força, e as distâncias, todas elas. Tá? Como deram o peso, nós temos que aplicar ela no centro de gravidade, que por ser um retângulo é exatamente o seu meio, né? Em X, em Y e em Z. Não há nenhum deslocamento em Z, nenhuma diferença em Z, então é no meio do seu plano. Tá? Então o que eu tenho que fazer aqui? Mesma coisa, tá? Fazer o somatório das forças em X, que vai ser... Percebam o seguinte, nós só temos força em Z, 300 newtons. Tá? Então, o somatório das forças em X é todos aqueles que formam força em X, que no caso aqui é BX. Isso aqui é igual a 0, logo BX é igual a 0. Então, pela somatória das forças em X, já encontramos uma das incógnitas. Somatório das forças em Y igual a 0.
Em y, quem é que eu tenho aqui? Eu tenho b de y, apenas b de y. Então, logo, b de y igual a 0. Logo, somatório das forças em z igual a 0. Aí nós temos, né? Somatório das forças em z. Nós temos aqui menos 300, né? Z positivo está para cima. Menos 300, menos 981, que é o peso próprio da placa. Não tem mais força em Z descrita, mas nós temos aqui AZ, mais AZ, B de Z e TC, o cabo seguro. Tá? Então, eu posso dizer que AZ mais BZ mais TC é igual a menos, não vai passar para o outro lado, 1281 newtons. Então, aqui não encontrei ninguém, encontrei uma expressão. Os momentos em X, MRX, momento resultante em X. Então, quem é que causa o momento em X? Toda força Y a uma distância Z ou toda força Z a uma distância Y. Então, eu tenho força Z, 300, a uma distância... Cadê o eixo X? O eixo X foi dado aqui, ó, tá? Então, essa força de 300, ela está a uma distância Y de 2 metros, tá? Então, eu tenho 300 vezes 2. Essa força, 300, o eixo X está passando aqui, a distância daqui para cá é 1, daqui para cá é 2, então 300 vezes 2. Ela vai girar o meu eixo no sentido anti-horário, então isso é o positivo, tá? Pronto. A força de 981 causa um efeito parecido, também vai ser positivo. 981 está a uma distância de 1, daqui até aqui, 1. Além disso, nós temos a força AZ. Tá? Essa força AZ, ela está girando no sentido negativo, sentido horário, está a uma distância 2, né? Um ponto A, menos 2 AZ. Isso aqui também tem que ser igual a 0. Percebam que daqui nós podemos encontrar o valor de AZ. Tá? Então, eu vou ter 300 vezes 2, 300 vezes 2, mais 981 vezes 1. Então, eu vou ter... isso aqui deu positivo, tá? Vai passar para o outro lado, negativo. Então, AZ vai ser igual a isso aqui negativo dividido por 2. Né? Só que o menos vai passar para lá, então isso aqui dividido por 2. Que dá 790,5 newton. Então, encontrei o valor de AZ. Eu já posso aplicar aqui se isso me resolvesse. Só queria chamar a atenção do seguinte: o eixo dado, na verdade não foi dado nenhum eixo, mas eu utilizei um X', tá? Um eixo paralelo ao eixo X considerado aqui, tá? Na questão original não ia ter o eixo, você ia poder traçar ele. Então, se você traça ele, você pode traçar ele aqui ou aqui, em algum ponto que seja mais interessante. Os eixos paralelos vão gerar os mesmos esforços. A vantagem de utilizar o eixo X'
é que como as forças de B e de C estão sobre esse eixo, elas não causam momento. Então resta só A dizer aqui. Tá? Aí encontrou ele direto. Se eu fizesse utilizando esse eixo X aqui, eu teria causando momento sobre o eixo X, a força aqui de BZ, a força TC, tá? E aí você não ia resolver ainda nessa, ia precisar fazer um sistema para resolver. Então, momento resultante X, ok. Momento resultante em Y. Se eu fizer em Y do jeito que está aqui, eu vou ter também BZ e AZ. No entanto, eu já encontrei AZ. Tá? Então, tanto faz se eu faço assim ou não. Então, se eu faço aqui... E eu já sei que BX e BY são igual a zero. Se eu faço somatório dos momentos em Y... Aqui é X', né? Se eu faço o somatório dos momentos em Y, eu tenho aqui a força BZ, a força AZ agindo. Se eu faço o somatório em Y', eu tenho apenas TC e eu já encontro ele direto. Tá? Então eu vou fazer em Y'. Então eu vou ter aqui somatório, momento resultante em Y'. Eu tenho 300 vezes a distância, né, a força Z, a distância X. Distância X 1,5. 300 vezes 1,5, que gira meu eixo Y no sentido horário, ou seja, é negativo. 981 vai ser a mesma coisa, né? Menos 981 vezes 1,5, né? Para o eixo Y'. Além disso, nós temos TC, que vai girar no sentido anti-horário, então mais, e está uma distância de 3 TC, e essa é a carga de 200 aqui que está acontecendo no eixo Y, tá? Que está no sentido horário, então é menos 200. Isso aqui tem que ser igual a zero, para que haja o equilíbrio, né? Então vou ter menos 300 vezes 1,5 menos 981 vezes 1,5 menos 200 dá 2112. Vai passar para o outro lado, vai ficar positivo. Vou dividir por 3, porque tem 3 TCs. Então eu tenho TC igual 707,16 Newton. Ok. Então já tenho TC, AZ, deixa eu ver quem eu já tenho aqui. BX já encontrei, BY, AZ, TC, falta agora BZ, né? BZ eu posso fazer o somatório que eu já tenho aqui, né? Quem é AZ? 790,5 mais BZ mais TC, que é 707,16 igual a 1281. Então teríamos aqui BZ igual, eu tenho 790,5 mais 707,16. Isso vai passar aqui para o outro lado
negativo, né? E vai somar com esse 12,81. E aí eu vou ter Bz igual a menos 216,66 newtons. Ok. Então, o último valor. Encontramos aqui Bz, que está, lembrando que se deu negativo é porque eu considerei Bz no sentido diferente do que de fato é. Tá? TC é para cima, normal, do jeito que foi considerado. AZ também é para cima. Aqui é 0, 0. Pronto. E aí encontramos os nossos valores. Tá? O próximo exemplo, né, e o último do slide, ele também trata de encontrar as reações, só que ele diz o seguinte: a barra dobrada da figura, essa barra aqui, apoiada em A por um mancal simples, tá? Percebam que pelo formato aqui seria um travamento de X e de Y, né? No caso de Z, porque a gente está em 3 dimensões, de Z e de Y, mas ele poderia ser empurrado aqui e o cabo passaria por aqui, né? O cano, a barra, né? A barra passaria aqui no sentido X, tá? Então no sentido X ele está liberado o movimento. Então travou Z, travou Y, tá? Não está travando nenhum tipo de giro. Então, ele pode girar aqui à vontade, não existe reação impedindo. Mancal simples em A por um mancal simples, em D por uma junta esférica. A gente viu que junta esférica ele trava X, Y e Z. E em B por meio de um cabo. Então existe um cabo aqui segurando. Utilizando apenas uma equação de equilíbrio, obtenha uma solução direta para a força no cabo BC. O mancal em A é capaz de exercer componentes de força apenas na direção Z e Y, uma vez que está corretamente alinhado com o eixo. Tá? Então, como é que a gente resolve essa questão? Ele está dizendo que a gente só pode utilizar uma equação de equilíbrio. Então, o somatório das forças dos momentos em algum ponto que pode resolver este problema. Tá? Então, basicamente, o que tem que ser feito? Foi traçado aqui uma linha, um eixo novo, digamos assim, de A até D. Tá? Então, ele segue nesse padrão aqui. E ele chamou esse eixo aqui de eixo U, eixo unitário. Como esse eixo passa em A e em D, todas as forças aqui vão gerar um momento igual a 0. Tá? Ou seja, a única incógnita que sobra é T de B. Tá? Então agora eu preciso saber apenas qual é a distância de T de B. E aqui nós temos a força envolvida e a distância aqui. Ou seja, eu preciso de um vetor posição aqui, RB, e um vetor RE em relação ao ponto AD. Tá? E aí eu vou deixar para vocês essa questão aí, para que vocês possam aplicar. Tá? Mas o entendimento é esse. Vai?